Boa tarde. Os números e as pessoas é o nome do documento saído da Comissão Nacional Justiça e Paz sobre a situação socioeconómica em que o país se encontra. Um documento que entendemos por bem analisar nesta rubrica que se propõe olhar a sociedade à luz da doutrina social da Igreja. Comigo tenho Alfredo Bruto da Costa, Presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz. Muito boa tarde, Sr. Professor. Muito obrigada por estar de regresso a este espaço. Esta tomada de posição da Comissão Nacional de Justiça e Paz ocorre após a quinta avaliação da Troika e o anúncio sucessivo de mais medidas de austeridade. Quais são as linhas gerais deste documento? Ora bem, o motivo foi exatamente esse que invocou, porque, embora nós viéssemos já a pensar em tomar uma posição pública sobre a situação do país, as duas principais comunicações na sequência da quinta avaliação da Troika, que foi a comunicação do Primeiro-Ministro e depois a conferência de imprensa do Ministro das Finanças, vieram criar um ambiente extraordinariamente sério que acelerou, em certo sentido, a nossa tomada de posição. Em primeiro lugar, reparei que nenhuma comunicação do Governo mereceu uma crítica tão generalizada de praticamente todos os sectores da sociedade portuguesa como desta vez. Isto era um sinal totalmente novo, relativamente quer a este Governo, quer a outros, com a agravante de que, relacionado com essa tomada de posição, vinha a notícia de que o ano 2012 ia ser bem sucedido em alguns aspectos, mas mal sucedido noutros, e esses outros eram aspectos importantes, a começar pelo próprio déficit, que devia ter sido inferior ou quando muito igual a 4,5%, e que ia ser superior. Portanto, inclusivamente esses indicadores instrumentais, que são o objetivo primeiro, digamos assim, das políticas públicas, nem sequer esses objetivos eram atingidos. Então, para a Comissão Nacional de Justiça e Paz, quais são as grandes falhas das políticas sociais levadas a cabo por este Governo? Bom, é difícil falar em grandes falhas, porque nós sabemos que a situação do país, por um lado, é realmente difícil, mesmo grave, por um lado, e por outro lado, também sabemos que os graus de liberdade a nível nacional são muito estreitos. Portanto, a nossa posição perante as medidas, perante a cultura, digamos assim, cultura política que está subjacente às medidas anunciadas pelo Governo, uma das quais, como sabe, já foi revista, pelo menos em parte, é que o Governo não tem aproveitado suficientemente os graus de liberdade que deveria ter e que são difíceis de aproveitar, mas que o Governo, a nosso ver, não tem feito nada para os aproveitar. Designadamente, ou seja, está a ser muito dirigido por diretrizes externas. Exatamente. Está a tomar aquilo que a Troika dita como um ditame absolutamente inalterável, inamovível, isso por um lado, a tal ponto que tem havido expressões de dizer: nós não vamos pedir nada para alterar os objetivos. Compete à Troika dar conta de que até isso surgia como qualquer coisa que só a Troika podia definir. Isso por um lado. E por outro lado, também não vejo nada de aproveitamento de uma certa parceria, digamos assim, com outros países da União Europeia e da zona euro, que estão com problemas, se não semelhantes, se não iguais, problemas semelhantes. Estou a falar concretamente da Espanha, da Itália, da Grécia, da Irlanda até,
que podiam e deviam criar um espírito de corpo, como aliás o primeiro-ministro italiano tem vindo, por um lado, não só a pronunciar-se sobre a necessidade de tomada de posição a nível europeu de políticas que são necessárias para que depois os países façam qualquer coisa a nível nacional, mas até convocou ou suscitou uma reunião a semana passada com esses países. Infelizmente o nosso primeiro-ministro não pôde lá estar, coincidiu com a data e a hora do Conselho de Estado e não pôde estar. Portanto, mais uma oportunidade perdida, digamos assim, para a formação desse espírito de corpo, porque a União Europeia não é uma coisa feita de ferro, é feita. O que falta são políticas alternativas. É isso que não existe. As políticas alternativas, num certo sentido. Porque, por um lado, se a Europa tomar uma posição diferente, como a última decisão do Banco Central Europeu veio a fazer, veio abrir novas possibilidades, não é? Para que os países possam nacionalmente tomar medidas que não podiam tomar porque o Banco Central Europeu estava noutra posição. Isso por um lado. Por outro lado, nós sabemos que há umas tantas balizas que nós não podemos ultrapassar, designadamente relativamente ao déficit público e à dívida. A dívida, salvo erro, ronda os 119, 120% do produto interno e prevê-se para 2013 que até aumente. Portanto, a situação é grave, mas vê-se que tudo quanto se está a fazer vai agravar em dois domínios que são extremamente importantes para a própria recuperação do país. O primeiro domínio é a recessão. Portanto, sem crescimento económico não podemos ter uma solução para outros indicadores. E agora nem se está a pensar em medidas para relançar a economia. Quer dizer, e é por isso que eu ia dizer um aspecto extremamente grave que sobressaiu das comunicações de que falei foi que, apesar dos resultados de 2012, o Governo se propunha seguir no mesmo caminho em 2013. Mas deixe-me só completar. O segundo aspecto importantíssimo é o problema do desemprego. Não é possível ficarmos entretidos, entre aspas, com indicadores instrumentais, como são o déficit, como são certos indicadores financeiros e outros até económicos, vendo que este tipo de medidas vão agravando a situação do desemprego, que é, de todos esses indicadores, aquele que maior carga humana tem, como o próprio Ministro das Finanças tem explicado. O problema do desemprego não é só um problema de ter ou não ter meios de vida, é também um problema da realização humana. Portanto, é qualquer coisa. Aliás, o Papa João Paulo II tem uma frase extremamente forte. O trabalho é uma dimensão fundamental da existência humana. Está a ficar escasso na nossa sociedade. Muito, muito escasso. Muito bem, nós vamos continuar a abordar este tema no próximo programa. Muito obrigado, professora Bruta Costa, por ter estado connosco. Ficamos por aqui. Até 2 a 8 dias.